Olá pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai aprender um pouquinho quais são os elementos de uma circunferência. Para agilizar o vídeo, eu já deixei as três circunferências aqui desenhadas, cada uma já está com o seu centro. Quem quiser aprender a encontrar o centro de uma circunferência construída a partir de um objeto sem que seja um compasso que indique o centro, em outro vídeo eu ensino algumas técnicas. Mas nesse aqui a gente vai aprender a conhecer alguns elementos da circunferência. O primeiro elemento da circunferência que eu mostro a vocês, ele é chamado de raio. É um segmento de reta que parte da origem, ou seja, do centro, e vai até a extremidade. Ele não continua. Isso aqui é chamado de raio. Então esse é o primeiro elemento da circunferência. Dois raios, ou seja, do centro até a extremidade, e outro aqui do centro até a extremidade, dois raios equivalem a um diâmetro, que a gente vai já estudar. O que eu quero que vocês fiquem atentos aqui é que a medida desse raio, aqui ó, 7 centímetros, qualquer raio que eu trace aqui do centro para qualquer uma parte aqui, ele sempre vai ter 7 centímetros. Vocês podem dar uma pausa, dar um zoom e conferir, ele vai ser sempre 7 centímetros. Isso é uma característica do raio. Ele tem sempre o mesmo tamanho, da origem até a extremidade da circunferência. Outro elemento que eu vou lhes apresentar aqui é chamado de corda. O que é corda? É um outro segmento de reta, só que esse não passa pelo centro, ele passa de um lado ou do outro do centro, certo? Em qualquer lugar, mas ele toca as duas extremidades da circunferência, assim. Esse elemento aqui a gente na geometria chama de corda. Então esse aqui é a corda. Vejam que ele não toca no centro, ele toca nas extremidades da circunferência. Então ele sempre vai ter um tamanho menor que esse risco que passa pela circunferência, que é o que nós vamos conhecer aqui. Então essa é a corda, esse é o raio. São dois elementos da circunferência. O terceiro elemento é o diâmetro. O diâmetro é justamente uma continuação do raio, ou seja, é uma corda, só uma corda que toca nas duas extremidades da circunferência, mas que deve passar pelo centro. Então, eu posso começar ela em qualquer lugar aqui que eu queira, mas eu devo passar pelo centro. Perceba a posição da régua. Qualquer lugar que eu traçar aqui, mas eu tenho que destinar a passar aqui no centro. Então, olha só. Isso é um diâmetro. Percebam uma coisa, que se o raio tem 7 centímetros numa circunferência do mesmo tamanho, então ele tem 7 centímetros e do outro lado mais 7, ou seja, um diâmetro de 14 centímetros, um raio de 7. Isso leva a gente a fazer a seguinte relação: 2 vezes o raio é igual à circunferência. Ou então a circunferência é o raio dividido por 2. Isso são as duas fórmulas que a gente usa para encontrar o raio ou então o diâmetro. E com isso aí eu acredito que eu tenha introduzido um pouquinho dos elementos da circunferência. Então, revisando: raio, medida do centro à extremidade; corda, medida de uma extremidade à outra sem passar pelo centro; diâmetro, medida de uma extremidade à outra passando pelo centro. É o dobro do tamanho do raio.